Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, mais um domingo, bendito seja Deus, o 23º domingo do tempo comum para nós, né? Esse domingo também da escuta, da intimidade e do encontro com a Palavra de Deus. Bem, antes de entrar na liturgia de hoje, quero saudar e dizer que seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal e também muito bem-vindo você que já tem feito conosco essa experiência com a Palavra de Deus, você que é um atraído pela Palavra, você que está fazendo essa experiência, esse caminho. Lembrando, estamos no mês da Palavra, então fica aqui o convite, a convocação para a gente divulgar mais a Palavra de Deus e para a gente chegar a 500 inscritos no nosso canal. A gente está com 470, temos que chegar a 500 inscritos no nosso canal até o final do mês de outubro, mês de setembro, que é o mês da Palavra de Deus. Então ajuda a gente nessa missão, evangelize, divulga para alguém, anuncia aí para a gente chegar a 500 inscritos no nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, hoje, dia 7 de setembro, é dia da Independência. Para vocês aí, né? Para vocês aí no Brasil, é dia da Independência. Aqui no Chile, com muita festa e muita loucura, que eu vou conhecer ainda como é que é isso, que existe uma tal de missa chilena pela Independência e a festa com comidas típicas e tal. Então, a festa, tipo a festa junina deles, vai ser agora 18, 19, 20, 21. A nossa aqui na paróquia vai ser dia 14, né? Porque vai ser antes, porque 18, 19, 20, 21 o país para, porque todo mundo vai comemorar e celebrar e um monte de coisa. Então, eles celebram com muita alegria, muita festa a independência, que é dia 18 de setembro, a independência deles. A nossa é no dia de hoje, dia 7 de setembro, que a gente quase nem comemora, porque, né? Mas o que isso pode trazer pra gente? Eu ficava pensando, né? A independência de uma nação. Eu vejo, assim, a alegria que eles celebram, né? Porque foi pra eles alcançarem a independência, a gente foi, né? Balela, né? Assim, uma coisa meio... Mas para eles foi com muita luta, né? Foi luta, foi guerra, derramamento de sangue. Tem, de fato, heróis da independência aqui no Chile, né? Então, eu ficava pensando o que significa a independência, o que pode trazer pra gente, o que a gente pode cristianizar, assim, do dia de hoje da independência, né? E eu ficava pensando que independizar-se, né? Tornar-se independente é romper com os julgos, romper com a escravidão, tornar-se independente de algo, não deixar de depender. Por exemplo, quando uma nação é independente de outra, depende do comércio, depende financeiramente, depende de tudo. E tornar-se independente é caminhar com as próprias pernas e não depender mais. E aí isso me chamava a atenção porque a vida cristã é assim. A vida cristã, ela quer fazer a gente independente. Independente do pecado. Independente de nós mesmos. Independente de coisas, situações, de realidades que passam nessa vida. Então, a independência que celebramos hoje pode também nos ensinar alguma coisa, que nós precisamos ser independentes, não depender de pecado. Porque, por exemplo, eu ficava pensando, nesses dias eu tô bem cansado, né? Tem sido dias muito corridos, assim, começando tudo aqui na paróquia, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um jeito de me jogar muito nas coisas, assim, e de querer controlar, não controlar, mas assim, querer participar de tudo, saber de tudo, me enfiar em tudo e organizar tudo. Então, recomeçar em uma paróquia, na realidade também que tem aqui no Chile, agora que eu comecei de fato a missão, né? Que eu passei do período da experiência como vigário com outro padre, agora então tem uma paróquia que eu tô começando a organizar, colocar as coisas, abrasileirar um pouco, brincadeirinhas à parte, mas abrasileirar um pouco a comunidade, né, da vida, tudo isso que a gente sabe fazer como brasileiro, né? Só que isso também é muito cansativo. E aí o cansaço, ele me faz também, às vezes, querer justificar alguns pecados. Querer justificar que eu posso ser mais ignorante ou grosso com alguém porque eu tô cansado. Querer justificar que eu posso não fazer certas coisas porque eu tô cansado, e aí entra a preguiça, entendeu? Então, certos pecados que nós temos, a gente às vezes vai usar a justificativa para eles. E aí, eu ficava pensando justamente nisso, que a minha luta nesses dias está sendo me tornar independente. Não deixar com que o cansaço me escravize para me levar para o pecado, mas que o cansaço me ajude a não só descansar fisicamente, mas também descansar em Deus,
deixar as coisas na mão dele, na providência, entender que eu não vou conseguir fazer tudo. Então é independizar-me de mim mesmo, de não pensar que eu vou resolver tudo, eu que vou fazer tudo, que é a obra das minhas mãos que vai resolver. Não, é o Senhor que vai realizar. Então esse processo todo também é independência que a gente está celebrando hoje. E talvez você precise independizar-se de você mesmo, eu não sei nem se essa palavra existe, tá? Se não existir, a gente bota entre aspas. Mas você independizar-se de você mesmo, independizar-se de pecados, independizar-se de situações nas quais você está escravo. Porque a gente vai ver isso também, que Filémon, né? Onésimo, na verdade, na carta de São Paulo a Filémon, que é a segunda leitura, Onésimo era um escravo de Filémon. E ele quis independizar-se, quis se tornar independente e foi embora. Aconteceu alguma coisa, brigaram, se desentenderam e foram embora. Mas a gente vai ver que em determinadas situações, a gente não consegue se tornar independente de tudo. Como, por exemplo, a gente não pode se tornar independente de Deus. A gente não pode ser independente numa missão, num chamado, na vocação. A gente não pode fazer o que a gente quer. Mas existem coisas que necessitamos fazer. Então, São Paulo vai pedir a Filémon para que acolha de volta Onésimo, né? Porque ainda existe uma missão a se desenvolver. Então, por exemplo, uma esposa não pode ser totalmente independente do marido, não pode viver uma vida como se não tivesse marido. O marido não pode viver uma vida independente da esposa, como se não tivesse esposa. Um filho não pode viver uma vida como se não tivesse pai. Os pais não podem viver uma vida como se não tivessem filhos. Então, assim, a gente tem que se independizar, tem que se tornar independente. Vou parar de falar independizar, que eu tô com a sensação de que isso tá errado. A gente tem que se tornar independente, mas tem coisas que não dá para ser totalmente independente, entende? Tem coisas que a gente precisa cumprir, precisa estar atrelado. Não escravo, mas atrelado, mas responsabilizando-se com essas situações e com essas coisas. A primeira leitura, agora a gente entra nas leituras de hoje. A primeira leitura de hoje vai falar para nós que ninguém pode julgar o outro. Ninguém pode conhecer todas as coisas. Por quê? Eu não posso querer ter conhecimento de tudo se eu não participei de tudo. Por exemplo, eu não posso querer saber o que vai acontecer amanhã e no futuro e saber todas as respostas do que aconteceram ontem ou em alguma situação, porque eu não participei de toda a obra. Então só aquele que fez toda a obra da criação é que vai poder dar resposta para tudo. Então não é você que vai ter que ter resposta para as situações da vida. Não é você que vai ter que ter resposta para as situações que estão acontecendo na sua casa. Não é você que vai ter que responder a tudo que está acontecendo e se passando. Porque, entenda, não sou eu que tenho que dar respostas, mas as respostas são daquele que conhece tudo, que fez todas as coisas, que desde o princípio até o fim criou tudo e pensou em cada coisa para como iria se realizar. Assim também eu não posso julgar alguém. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de tudo que se passa na vida daquela pessoa. Por exemplo, às vezes eu posso querer julgar uma pessoa por uma atitude dela, mas eu não sei o que fez aquela pessoa tomar aquela atitude. Então eu não tenho poder ou capacidade para julgar alguém. Por isso que só o Senhor é juiz. Por isso que só Deus pode julgar, porque Ele conhece o todo. Ele consegue ver o coração da pessoa. Ele consegue compreender os sofrimentos que aquela pessoa passou para chegar até aquele momento. Porque você não conhece. Talvez uma pessoa que hoje seja mal-humorada, isso é fruto de sofrimentos e negligências que ela passou na vida. Mas você não conhece, então você está julgando uma atitude, uma circunstância, uma situação, vamos dizer, pontual da pessoa e não tem conhecimento do todo e não sabe o que está acontecendo. Então a gente não tem material para julgar, por isso a gente não julga e por isso a gente não pode querer saber e conhecer e ter tudo, domínio de todas as coisas na mão. Quem tem o domínio de todas as coisas na mão é o Senhor. E a gente também precisa entender que só Deus consegue resolver todas as coisas e ter o conhecimento de tudo, porque Ele conhece todas as consequências e as possibilidades que vamos ter. Então, por exemplo, Deus sabe de todas as possibilidades e Ele sabe que se eu tomar tal atitude pode ter X, Y e Z de consequências. Isso é importante, porque quando a gente não se preocupa com as consequências das coisas, porque muitas vezes temos também atitudes inconsequentes, e quando eu não me preocupo com as consequências que uma coisa pode ter, pode dar muito errado. Quando eu estava agora rezando, eu lembrava daquele filme, tem um filme que se chama Efeito Borboleta, que é um cara que recebe um poder, que ele tem o poder de voltar no tempo para transformar as coisas. Só que sempre que ele volta para tentar transformar e melhorar, a coisa fica pior, porque tem outras consequências que ele não podia prever.
E essa é a situação da vida, que não adianta eu querer mudar pessoas, mudar situações, porque eu não sei que consequências aquilo vai ter. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse senso de querer ordenar tudo, de querer fazer todas as coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo na vida vai ter consequências. E a gente não sabe as consequências que podem chegar, as possibilidades que se vão ter para determinadas situações ou para determinadas coisas na vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, para que não cheguemos sabe? Como é que eu vou dizer? Para que não cheguemos a consequências que não são boas, que não vão ser satisfatórias ou boas para a nossa vida. Falando em consequências, a segunda leitura também vai trazer algo parecido com isso para nós, porque Paulo vai dizer que ele é prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Então, por ele anunciar o evangelho, teve a consequência dele agora estar preso. Mas as consequências das coisas que fazemos na vida, por exemplo, eu estou cansado, consequência do trabalho, da missão, do desgaste, né? Só que, olha que legal, quando eu entendo que o meu cansaço é fruto da missão e que essa missão está chegando e está alcançando pessoas e tantas coisas boas estão acontecendo, eu começo a me reconciliar com as consequências. Porque nós não podemos olhar para as consequências só como um peso na vida, mas as consequências, elas também são algo positivo e que fazem parte do percurso. Então, Paulo aqui, ele não está olhando para ser prisioneiro por causa de Cristo, prisioneiro do Evangelho, como uma coisa ruim. Não está sendo um peso, não é aquela coisa assim de meu Deus, eu estou passando por isso e eu não queria, eu não aguento. Não, ele está reconciliado com isso. É uma consequência do que eu estou vivendo e do que eu escolhi viver. Como, por exemplo, um pai e uma mãe precisam se reconciliar com as consequências. Por exemplo, um pai e uma mãe não podem, por exemplo, não são mais um casal, nem um casal solteiro e nem um casal que não tem filhos, que pode fazer o que quer. A gente quer viajar. Não, agora vocês têm filhos, então é uma consequência. E eu não posso olhar para o filho como um peso. Tá vendo? Agora que eu tenho filho não posso fazer mais nada. Não, é se reconciliar. Porque você está vivendo uma vida em Deus e Deus te deu um fruto da sua relação. Um fruto para a sua vida. Então você precisa se reconciliar com aquilo que Deus te deu, reconciliar com as consequências da vida. Por exemplo, eu comecei a trabalhar e não posso mais dormir tarde. É uma consequência que você precisa se reconciliar. Não adianta você ficar carregando como um peso o fato de não poder mais dormir tarde, de não poder mais sair e fazer o que você quiser. Porque são consequências naturais do processo e da vida. Então existem consequências que são naturais e que nós temos que nos reconciliar com elas. Não deixar com que se tornem um peso, mas olhar com leveza, sabe? Com tranquilidade aquilo que está se passando, para que não seja pior, porque se eu trago como um peso, vai me dar mais desgaste e eu vou me cansar mais. E o Evangelho vai trazer para nós que nós temos que, antes de tomar decisões, pensar nas consequências. Jesus está exortando a isso no Evangelho. Antes de eu tomar uma decisão, eu preciso pensar nas consequências. Mínimas, pelo menos. Por exemplo, se eu penso em me casar, tem uma consequência que eu não vou mais poder viver com qualquer mulher. Então, qual é a consequência de se casar? Não ter mais uma vida de solteiro, que eu tenho todas as possibilidades de mulheres na minha vida. Casar tem uma consequência de filhos, porque o casamento é obrigatório, né? Os filhos, porque a fecundidade é unitivo e procriativo, né? Os bens do matrimônio, que todos são obrigados a viver. Então, casar-se tem a consequência de estar aberto à vida, estar aberto aos filhos. Então, eu preciso viver isso. Então, eu preciso pensar nas consequências. Se eu vou arrumar um trabalho, eu não vou mais viver uma vida de pessoa que não trabalha e que posso acordar 10 horas da manhã e meio-dia. Então, tem consequências. E eu preciso sempre pensar nelas para assumir o compromisso. Por isso Jesus está dizendo, quer ser meu discípulo? Tem que perder. Não pode viver uma vida acumulando coisas. Quer ser meu discípulo? Tem que carregar a cruz. Não pode viver de qualquer maneira, sem pensar que não vai ter cruz, que não vai ter sacrifício, que não vai ter dificuldade. Então, a vida, ela vai trazer consequências das minhas escolhas. Se eu não quero as consequências, eu tenho que pensar nas escolhas. Então, talvez seja melhor, se eu não quero cruz, se eu não quero deixar algo, eu preciso então decidir que eu não vou ser discípulo de Jesus. Vou escolher não ser cristão. Vou escolher viver uma vida pagã. É uma opção. Só que também viver uma vida pagã também tem consequências. Então, a gente precisa escolher.
quais consequências eu vou assumir. E que as minhas consequências sejam assumidas não como um peso, mas como uma realidade que faz parte do processo. Porque hoje a gente está vivendo muito assim. A gente quer fazer as coisas na vida, mas não quer escolher e não quer viver e não quer se alegrar e se satisfazer com as consequências que tem as coisas que escolhemos. Porque tudo que escolhemos vai ter consequência. Mas nós precisamos nos reconciliar, nos deixar natural e saudável as consequências das escolhas que fazemos. Então que você aprenda, tudo que você escolher na vida vai ter consequências. E tem consequências que são óbvias, diretas e que fazem parte. E não adianta você querer tirar. Não adianta você querer quitar, né? Tirar essas consequências. Você precisa reconciliar-se com elas, assumi-las como parte da sua missão, como parte da vocação que o Senhor te chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.